aí, galerinha? Tudo bem? Sussu? Vamos lá, vamos começar um assunto novo. A gente está acabando a orgânica já, galera. Olha que coisa, né? Nem parece que a gente começou lá na classificação de carbono, na nomenclatura de hidrocarbonetos, passou por funções orgânicas, por isomeria e agora nós chegamos nas reações orgânicas. Então a gente vai falar um pouco sobre as reações entre os compostos orgânicos. Tá? Reações orgânicas têm regras próprias, então por isso que a gente vai dar uma atenção especial. Tem classificações próprias, né? A gente vai ver alguns tipos de reações entre compostos orgânicos, beleza? A gente vai dividir em algumas aulas, né? Tem bastante coisa para trabalhar dentro desse conteúdo. Então vamos lá? Então, as reações orgânicas. Tá? Já falo para vocês quais serão os tipos de reações orgânicas que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai trabalhar a substituição, a adição, a eliminação, a oxidação, a combustão, vocês já estão ligados, a esterificação, que a gente já falou também, e a saponificação. Então, a gente tem aqui 7 tipos de reações orgânicas para conversar um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre a reação de substituição. Então a gente vai ter uma aula para substituição, uma para adição, uma para eliminação, uma para oxidação, combustão, esterificação e saponificação, beleza? A gente vai englobar essas 4 últimas numa aula só, porque elas são reações mais tranquilas. Tá? Vamos começar. Antes da gente falar da substituição, vou só dar uma deixa para vocês, tá? Principalmente para diferenciar reação de substituição com reação de adição. As outras vocês vão ver que é mais de boa. Reações de substituição. Quem são as substâncias orgânicas, os compostos orgânicos que vão sofrer reações de substituição? Porque nem todos os compostos orgânicos podem participar de todas essas reações. Tá? A gente tem uma organização nas coisas. Alcanos e hidrocarbonetos aromáticos. Tá? Eles vão sofrer reações de substituição. Então, e o álcool, e o éster, e um alceno, e um alcino? Não, esses caras não vão entrar na reação de substituição que a gente vai ver hoje. Quem vai fazer reação de substituição, sofrer reação de substituição, serão alcanos e hidrocarbonetos aromáticos. E as reações de adição da próxima aula serão os alcenos e alcinos. Beleza? E aí a gente vai ver por que essa diferença. Quais são as características necessárias para um composto sofrer uma substituição? Quais são as características necessárias para um composto sofrer uma adição? Sofrer uma eliminação, ser oxidado, ser reduzido, entrar em combustão. Então a gente vai falando, além de mostrar a reação, a gente vai falar um pouquinho das características dos compostos orgânicos para sofrer cada uma dessas reações, ok? Hoje a gente vai falar de reação de substituição. É tranquilinho, é de boa. Só que tem uma coisa, galera, reação orgânica, a gente não vai entrar, nesse momento, no mérito do mecanismo da reação, né? Do porquê as coisas acontecem e do como elas acontecem. Então, o porquê e como uma reação orgânica acontece, por que a gente consegue substituir um átomo pelo outro? Por que eu consigo adicionar hidrogênio? Por que eu consigo eliminar a água? Né? E como isso acontece? A gente não vai trabalhar, porque a gente precisa de uma orgânica, uma quantidade de conteúdo de orgânica muito maior. E quando a gente fala de ensino médio, de vestibular, a gente não precisa entrar nesse conteúdo mais profundo, mais complicado. Então, as reações que a gente vai trabalhar, eu vou mostrar para vocês o básico. Então, a reação de substituição acontece assim. A gente tira um hidrogênio e coloca um outro cara. Eu não vou ficar entrando no mérito
de todos os processos químicos, né, de reatividade de substância, não tem necessidade nesse momento, beleza? Quem for fazer algum curso que tenha química, mais especificamente química orgânica, aí vocês vão entrar nesses mecanismos. É legal pra caramba mecanismo de reação, né? Você entender como e por que as coisas acontecem. Mas, infelizmente, tá? Pensando no nosso foco, que é vestibular, a gente vai deixar isso um pouquinho de lado, né? Porque senão é muita informação para a gente acumular e a gente não precisa gastar, ocupar HD com isso agora, beleza? Explicado, né? Combinado isso, vamos para a reação de substituição. O que é a reação de substituição? O nome está falando. Eu vou substituir, eu vou trocar uma coisa pela outra. Simples. Quem que eu vou substituir? Eu vou substituir pelo menos um átomo de hidrogênio. Então, eu vou trocar um hidrogênio do meu hidrocarboneto por um outro grupo de átomos. Então, a substituição vai ser: sai hidrogênio, entra um outro átomo ou grupo de átomos, que a gente vai ver quem são esses átomos específicos. Ah, não é qualquer átomo que pode entrar no lugar de um hidrogênio. Mas a ideia é essa troca. Sai hidrogênio, entra um outro cara. Beleza? Exemplo aqui, ó. Alcano. Quem que vai sofrer substituição? Alcano e hidrocarboneto aromático. Só. Alceno, alcino e outros grupos, outras funções orgânicas não sofrem substituição, ok? Então tem o meu alcano aqui, que é o metano. Vou reagir ele com Cl2, que é o gás cloro, que é o Cl2, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou ter a quebra dessa ligação carbono-hidrogênio, poderia ser qualquer um desses 4 hidrogênios que vão ser substituídos, e tenho a quebra da ligação cloro-cloro. Um átomo de cloro vai entrar no lugar de um hidrogênio. Sai um hidrogênio e entra um cloro. Esse hidrogênio que saiu com o cloro que sobrou vão se ligar novamente. Então, eu tenho a substituição mesmo, ó. Eles trocaram de lugar. Eu substituí o hidrogênio do alcano pelo cloro, por um átomo de cloro. Formei um aleto, que é o cloro-metano, e o HCl, cloreto de hidrogênio. Aqui não é ácido clorídrico porque ele não está em água, beleza? Então, a gente chama de cloreto de hidrogênio, que ele está gasoso. Belezinha? É só essa troca, galera. Vamos ver, dentro das reações de substituição, quem são esses possíveis grupos de átomos? Aqui eu mostrei para vocês que o cloro pode. Eu posso tirar um hidrogênio e colocar um cloro. Mas eu não posso tirar um hidrogênio e colocar, por exemplo, um sódio. Não é todo mundo, tá? Não é a feira da fruta. Vamos ver quem são esses grupos de átomos. Vamos ver os tipos de reações de substituição. Ou melhor, antes de ver isso, tem uma informação importantíssima para falar para vocês. A substituição de um átomo de hidrogênio, ela pode ocorrer em diferentes carbonos. Ali eu tinha um metano, que era um carbono só, então não tinha sofrimento. Mas se eu tiver um etano, um propano, um butano, um hidrocarboneto aromático, eu tenho mais carbonos. E a substituição, ela pode ocorrer em diferentes átomos de carbono da minha molécula. E aí a gente não vai ter um único produto sendo formado. A gente vai ter uma mistura de produtos, mas respeitando uma ordem de facilidade de saída do hidrogênio. Não é qualquer hidrogênio de qualquer carbono que eu vou conseguir tirar fácil. Tem uma ordem, tá? O hidrogênio que é mais fácil eu substituir é o hidrogênio do carbono terciário. Carbono terciário está ligado a outros 3 átomos de carbono. Ele tem só um hidrogênio. Porra, vai ser fácil eu tirar aquele hidrogênio dele e substituir por um outro grupo de átomos. Por um cloro, por um grupo nitro, enfim. Então, o carbono terciário é o mais fácil. Depois, carbono secundário.
depois o primário e por fim o metano. Então o exemplo que eu usei para vocês ali do metano é o exemplo mais difícil de fazer a reação. É a reação que precisa gastar mais energia para eu tirar um hidrogênio do metano e substituir por um outro átomo. Ela acontece? Acontece, mas dá mais trabalho. Então, quando eu tenho carbono terciário na molécula, é ele que vai mandar hidrogênio embora. Depois o secundário, depois o primário. Beleza? A gente diz que o hidrogênio ligado ao carbono menos hidrogenado é mais facilmente substituído. Então, o carbono que tem menos hidrogênio é o que vai ter mais facilidade para perder esse hidrogênio. O cara tem um hidrogênio só, manda embora, mais fácil. Ah, eu tenho 2 hidrogênios? Tá, eu mando um deles embora. Não muito feliz, mas mando. Eu tenho 3 hidrogênios? Tá, eu mando embora, mas triste. Eu tenho 4 hidrogênios? Você vai ter trabalho para mandar um embora. Tá? Então, quanto menos hidrogênio, mais fácil é o carbono se livrar desse hidrogênio. Guardem essa relação, beleza? Dá uma olhadinha nesse exemplo. Eu tenho aqui o propano reagindo com o Br2. Acostumem-se que a gente vai escrever a substância reagente dessa maneira aqui, ó. Eu sempre vou abrir. Então, Cl2, eu escrevi ClCl, Br2, BrBr, para a gente enxergar onde a ligação covalente vai ser quebrada, beleza? Então, aqui, eu tenho carbono primário e tenho carbono secundário. Eu vou conseguir substituir tanto o hidrogênio do carbono secundário quanto do primário. Mas é mais fácil substituir hidrogênio do carbono secundário. Ó a ordem aqui, do que do primário. Não significa que eu não vou substituir hidrogênio de primário. Eu vou. Mas a hora que eu olhar a quantidade de produto formado, eu vou ter muito mais produto formado a partir da substituição de hidrogênio do carbono secundário do que do primário. A gente fala que o produto formado a partir da substituição do hidrogênio do carbono secundário, ele é misturei tudo aqui. Ele é majoritário. E o produto formado a partir da substituição do hidrogênio de um carbono primário, poderia ser qualquer um desses 2 carbonos primários, daria na mesma, é minoritário. Minoritário. Aqui é um A. Beleza? Então, eu formo os 2 produtos? Formo. Só que eu vou formar uma quantidade muito maior de produto proveniente da substituição do hidrogênio de um carbono secundário. Tá aqui, ó. Saiu um hidrogênio, pode ser qualquer um dos 2. Entrou um bromo. O hidrogênio se liga com outro bromo que sobrou. Vou ter mais moléculas de Br2. Vai sair hidrogênio do carbono primário, vai entrar bromo. Então, eu formo os 2 produtos, mas uma quantidade muito maior do produto do carbono secundário do que o do primário. Beleza? Aqui mais um exemplo. Mesmo esquema, ó. Aqui a gente vai ver daqui a pouco das orientações. Tá? Aqui eu formo 2 produtos também. Eu tenho hidrocarboneto aromático, eu tenho tolueno. Eu vou fazer uma cloração do tolueno. Tá? Então, quebra essa ligação. O cloro veio e entrou aqui no lugar do hidrogênio. O hidrogênio que saiu com o cloro que sobrou, HCl. Eu tenho mais cloro. Eu não estou mostrando. Nas reações orgânicas, galera, outra coisa importante. A gente acaba não mostrando a proporção estequiométrica. Tá? A gente omite para ficar mais fácil. Mas pensem que eu não tenho uma única molécula de Cl2 aqui. Tem mais molécula de Cl2, mais molécula de tolueno. Então, do mesmo jeito que entrou na posição orto, entra na posição para. Ai, não vai entrar na posição meta? Daqui a pouco a gente vai ver por que não. Tá? Aqui é só para mostrar para vocês que eu posso formar mais de um produto orgânico. Isso vai depender da substituição em carbono primário, secundário e terciário, e depois vai depender dos grupos dirigentes quando eu estiver trabalhando com hidrocarboneto aromático. Beleza? Vamos falar agora
de cada tipo de reação de substituição. E aí a gente vai falar mais aí sobre produto majoritário e minoritário. Vamos entrar nesse esquema de grupo dirigente para os hidrocarbonetos aromáticos. Mas vamos ver especificamente os tipos de substituição. Então, quem são os grupos de átomos ou átomos que podem entrar no lugar do hidrogênio? Primeiro é a halogenação, que é o que a gente está fazendo até agora. A substituição de um átomo de hidrogênio vai ser feita por um halogênio. O que a gente fez ali com o Cl2, com o Br2, é uma halogenação. Então, eu tiro um hidrogênio e coloco um halogênio. Pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo. É muito mais comum cloro e bromo. Ah, vocês vão ver, porque fazer reação com iodo e com flúor é mais difícil, pensando na reação real. Ah? Exemplo, ó o metano de novo. É o que a gente fez agora há pouco, galera. Quebra uma ligação carbono e hidrogênio, pode ser qualquer uma. Quebra a ligação Cl-Cl. O cloro entra no lugar do hidrogênio e o hidrogênio com o cloro que sobrou forma HCl. Então, eu formei o produto orgânico e um inorgânico. Isso é importante pensar. Numa reação orgânica, eu formo um orgânico e um inorgânico. Não em todas, tá? Mas na maioria, substituição, adição, eliminação, esterificação, a gente vai ter um orgânico e um inorgânico sendo formado. Beleza? Segundo tipo, nitração. A nitração, eu vou tirar o hidrogênio, é sempre assim, eu tiro o hidrogênio. Só vai mudar o grupo que vai entrar. Na halogenação, eu coloco um halogênio. Na nitração, vai entrar o grupo nitro. A gente já conhece o grupo nitro, NO2, né? A reação de nitração vai ser feita entre o alcano ou hidrocarboneto aromático e ácido nítrico. Então, uma reação feita entre o alcano ou hidrocarboneto aromático e o ácido nítrico, HNO3, que a gente vai escrever ele para facilitar o processo com essa carinha, HONO2, que é para saber que a ligação quebrada vai ser essa e quem vai entrar é o nitro, é o NO2, não é o ácido nítrico inteiro que entra no lugar do hidrogênio. É só o grupo nitro, NO2, beleza? Então dá uma olhada aqui no propano, ó. Aqui no propano, na nitração do propano, eu mostrei só o produto majoritário, galera, proveniente da substituição de um carbono secundário. Vai formar produto da substituição de carbono primário? Vai. Mas se o exercício não pedir para você dar todos os produtos, você pode escrever só o majoritário. E aí o majoritário é da substituição do carbono secundário. Porque você pode falar, mas qual carbono que eu substituo? Se não tem terciário, é o secundário. Se não tem secundário, é o primário. Tá? Então aqui o secundário tem prioridade. Escrevi o ácido nítrico da forminha que eu mostrei para vocês. HO, ligação NO2. Quebra essa ligação, quebra essa ligação. O hidrogênio que saiu com a hidroxila que sobrou do ácido nítrico vão formar água, galera. H2O. E quem que vai entrar no lugar do hidrogênio? O grupo nitro. NO2 é o grupo nitro. Então, eu formei aqui o composto orgânico, que é o nitropropano, e a água, que é o composto inorgânico. Então, na halogenação, eu vou formar um haleto de hidrogênio. Na nitração, eu vou formar, além de um composto com grupo nitro, a água. Beleza? Ó aqui o exemplo quando eu tenho um aromático. A mesma coisa, galera. Aqui, ó, não está escrito, mas a gente sabe que tem um hidrogênio. Tá como HNO3, mas eu acho mais legal a gente escrever aqui, ó. Beleza? Quebra essa ligação, quebra essa ligação. OH, H vão se juntar e formar água. Opa! O grupo nitro vai lá,
se ligar no carbono de onde foi tirado o hidrogênio. Então, aqui eu formei o nitrobenzeno mais água. Beleza? Sulfonação. A gente tem halogenação, nitração, sulfonação. Sulfonação vai entrar um grupo sulfo, que é proveniente do ácido sulfúrico. Então, eu vou ter a reação entre um alcano ou hidrocarboneto aromático com ácido sulfúrico, H2SO4, que a gente vai escrever também dessa forma, ó, HO, ligação, SO3H. Então, vai quebrar a ligação e o grupo que vai entrar no lugar do hidrogênio é o SO3H. De novo, vai sobrar hidroxila para se ligar com o hidrogênio que saiu do composto orgânico e formar água. Então, aqui, ó, sai esse hidrogênio, ó a ligação quebrada. Hidrogênio que saiu mais hidroxila vão formar água. O grupo sulfo, SO3H, vai entrar lá no carbono, vai se ligar ao carbono de onde o hidrogênio saiu. Então, formei aqui um ácido etano sulfúrico, tá? A gente não precisa sofrer muito com o nome desses caras, porque esses caras não vão ser pedidos nomenclatura, não. Para outras reações, a gente vai dar uma atenção à nomenclatura, tá? Para halogenação, dá para dar nome. Para nitração, dá para dar nome. Sulfonação, não precisa se preocupar, tá? Então, formei meu composto orgânico e meu inorgânico. Outro exemplo, com o hidrocarboneto aromático. Tinha aqui um hidrogênio. Vamos reescrever o ácido sulfúrico. Tira a hidroxila, sobrou SO3H. Quebra a ligação. Quebra a ligação. Hidrogênio, hidroxila, forma água. SO3H vai entrar ali no carboninho de onde o hidrogênio saiu. Formei o ácido benzeno sulfúrico ou benzeno sulfônico, tá? Beleza? Vamos falar um pouquinho para finalizar, galera, do processo, né, de dirigência em aromáticos. Tanto o exemplo anterior da nitração quanto esse exemplo da sulfonação, eu usei só o benzeno. É o benzeno. Não tem ninguém ligado, não tem nenhum outro grupo previamente ligado a ele para influenciar na reação de substituição. Quando eu pego um hidrocarboneto aromático, né? Quando eu pego um composto derivado do benzeno, que tem benzeno, mas já tem outros ligantes nesse benzeno, esses outros ligantes que estão no benzeno vão influenciar a posição que o meu grupo da substituição vai entrar. Esse processo a gente chama de dirigência. Então, quando eu tenho um benzeno já substituído, esse primeiro substituinte do anel benzênico vai orientar a posição no qual vai ocorrer a segunda ou ocorrer as próximas substituições, tá? Dá uma olhadinha aqui. A gente vai ver no exemplo daqui a pouco. Ó. Tem o benzeno. Vamos supor que o meu benzeno já tem um grupo substituinte. Esse benzeno já passou por uma reação de substituição. Então, a gente pode pegar esse cara aqui mesmo, ó. Eu peguei esse benzeno aqui. Tá? Eu não vou partir do benzeno. Eu vou partir do ácido benzeno sulfônico. A presença desse SO3H, se eu for fazer, por exemplo, uma halogenação, vai influenciar em qual posição que o meu halogênio vai entrar. Se vão ser nas posições orto ou para, ou se vai ser na posição meta. Se eu pego um benzeno já substituído, eu chamo esse cara aqui de grupo dirigente. Ele é o grupo dirigente. É ele que vai dirigir ou orientar onde que vai entrar o meu outro substituinte. Beleza? Tenho aqui um resuminho para vocês.
Quem são os grupos ortoparadirigentes? Amino, hidroxila, OCH3, para formação de éter, radicais, alquila, então radicais CH3, CH2CH3, e os halogênios. Sempre que eu tenho esses grupos já ligados no benzeno, o próximo grupo que vai entrar na posição orto e para em relação a esse grupo substituinte que já existe. Se eu tiver ligado ao benzeno inicialmente grupo nitro, SO3H, carboxila, CHO, que é do aldeído, cianeto, o próximo grupo a ser substituído vai entrar na posição meta em relação ao substituinte que já existe. Beleza? Vamos ver nos exemplos para a gente finalizar. Grupos ortoparadirigentes. Então aqui, ó, eu não vou partir do benzeno para fazer uma nitração. Aqui é uma nitração, HNO3. Vou só reescrever daquele jeito, para ficar mais fácil. Eu não estou partindo do benzeno, eu estou partindo do fenol. Eu já tenho uma hidroxila aqui. Essa hidroxila vai chegar e vai falar para o grupo nitro, você não vai entrar em qualquer carbono do anel. Você vai entrar nos carbonos da posição orto e para. Então, eu vou ter a formação de dois produtos orgânicos. Onde um grupo nitro entra na posição orto e o outro onde um grupo nitro entra na posição para. Lembrando que pode ser orto em qualquer um dos lados, beleza? Mas não vai entrar orto nesse formando um composto e depois orto nesse formando um composto? Não, porque são compostos iguais, E posição para, em relação à hidroxila, que já é o nosso grupo dirigente, que já existe. Então, a hidroxila chega para o grupo nitro e fala, você não vai entrar em qualquer lugar. Eu sou um grupo ortoparadirigente, então, obrigatoriamente, você vai substituir os hidrogênios das posições orto e para em relação a mim, beleza? Então, quebrou a ligação. Aqui era hidrogênio, Hidrogênio, hidrogênio. Quebrou a ligação. Hidrogênio. Os hidrogênios que saíram, a gente tem, na real, 2 ácidos. Com as hidroxilas, vão formar água. Aqui tem 2 águas. E os grupos nitro vão entrar nos locais dos hidrogênios que saíram. Então, eu formo 2 produtos. Orto nitrofenol, então orto em relação à hidroxila do fenol, e para nitrofenol, beleza? Se o grupo for meta-dirigente, galera, como é o caso do NO2. Eu preciso lembrar quem é orto para e quem é meta. É bom, galera. Normalmente os exercícios trazem essa informação, mas é legal a gente se acostumar, principalmente com hidroxila, com CH3, que aparecem mais. Vamos partir do nitrobenzeno. Quando eu parto só do benzeno, galera, você põe o grupo, você substitui o hidrogênio que você quiser. Se você está partindo de um benzeno que já foi substituído, aí você tem que prestar atenção. Então, aqui quem vai direcionar tudo para a gente é o grupo nitro. Ele é o nosso grupo dirigente. É ele que vai determinar em qual posição o halogênio vai entrar. O grupo nitro ele é um grupo meta-dirigente. Então, ele vai chegar para o halogênio que quer entrar, para o cloro que quer entrar, e falar, obrigatoriamente, você vai substituir o hidrogênio da posição meta em relação a mim. Qual é a posição meta em relação ao grupo nitro? Orto, meta. Então, é essa ligação que eu vou quebrar. Ele não vai entrar nesse carbono que é orto, nem nesse que é para. Beleza? Então, aqui, hidrogênio que saiu com cloro que sobrou, forma o nosso cloreto de hidrogênio. O cloro que sobrou entra no lugar do hidrogênio. Então, eu formei aqui o cloro, nitrobenzeno. Beleza?
Essas reações orgânicas, elas sempre vão ter um catalisador, tá? Então, assim, tem condições de temperatura, vai ter substância catalisadora. Então, aqui eu tenho, ó, cloreto de alumínio. É um catalisador para a reação acontecer. A nitração normalmente acontece em presença de ácido sulfúrico em meio ácido, para acelerar o processo. Então, é muito comum vocês verem os catalisadores na reação, beleza? Informação importante. Vamos falar especificamente, para finalizar aqui rapidinho, do TNT, do trinitrotolueno, tá? Olha aqui, ó. Não sei, tá aqui. TNT, tá? Gosto dele, do trinitrotolueno. O trinitrotolueno, TNT, explosivo, ele é obtido a partir da nitração total do tolueno. Então, eu vou fazer 3 nitrações, beleza? Então, lembrando, ó, tolueno é o benzeno com CH3. Esse cara é o tolueno. O grupo CH3, ele é um grupo dirigente ortopara. Então, os grupos nitro que vão entrar, eles vão entrar nas posições orto e para. A diferença é que ao invés de eu formar mais de um produto orgânico, eu consigo controlar a reação com temperatura, com catalisador, com pressão, para que os grupos nitro entrem nas posições orto e para da mesma molécula de tolueno. Então, dependendo das condições que eu faço essa reação, eu posso formar o ortonitrofenol e o paranitrofenol, compostos diferentes. Dependendo das condições, eu posso formar um composto só, todo nitrado, que é o trinitrotolueno. Ó. Trinitro, por quê? 3 grupos nitro. Onde? No tolueno. Então, aqui entraram, ó, saíram 3 hidrogênios, os 2 da posição orto e o da posição para, porque o CH3, o grupo metil, ele é orto para dirigente, e os 3 grupos nitro entraram no mesmo tolueno, formando 3 moléculas de água, com os 3 hidrogênios que saíram e as 3 hidroxilas que sobraram dos 3 ácidos nítricos, beleza? Então, dá uma atenção para o TNT, porque vai ter bastante exercício que fala, né? Dá para contextualizar, dá para falar, né, que o TNT é explosivo, beleza? E aí ele é proveniente da reação de nitração total do tolueno. Presta atenção no tolueno, né, o metilbenzeno, porque o metil é um grupo orto-para-dirigente. Beleza? Vamos ficar por aqui. Então, reação de substituição, ok. Semana que vem, próxima aula, a gente vai falar das reações de adição. Beleza? Beijos, até a próxima.